Olá, mais uma vez eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você. E o assunto que eu trago para você é um assunto de extrema importância, tá? O assunto é como andar em sintonia com Deus. Como nós podemos ter a certeza, a clareza de que nós estamos envolvendo Deus em tudo que nós estamos fazendo, tá? É esse assunto que eu quero conversar com você, tá certo? Eu não sei quanto esse assunto te interessa, não sei também se é um assunto importante para você, mas uma coisa eu sei, acredito, esse é um assunto essencial para a nossa vida, para todo ser humano, mas principalmente para você e para mim que já somos cristãos, já entregamos a nossa vida a Jesus. E para isso então eu quero ler com você agora o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 a versículo 10. Colossenses capítulo 2, versículo 6 a versículo 10. Ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e, por estarem nele, que é cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, guarda esse texto e vamos falar um pouquinho mais nele aqui. Bem, o assunto é como nós podemos andar tendo a plena convicção que nós estamos envolvendo Deus e que Deus está fazendo parte real de tudo que nós fazemos na nossa vida. Isso é fundamental para nós termos bênção em toda a área que nós queremos na nossa vida, seja ela no sentido espiritual, seja no sentido material, como no sentido emocional. Deus é fonte de tudo que você conhece, que é visível, e de tudo que é invisível. Então, Ele é que pode te abençoar em todas as áreas da sua vida, absolutamente em todas, sem medo de errar, eu posso te afirmar isso. Mas, para entender a importância desse assunto, eu quero aqui fazer duas perguntas para a nossa reflexão. Essas duas perguntas, na verdade, é uma pergunta que vamos fazer de duas maneiras. Cada um de nós temos uma construção de vida diferente e, às vezes, a mesma coisa, aplicando de forma diferente, a gente consegue entender com mais clareza. Se você não entender de uma forma, talvez de uma outra forma você vai entender com muita facilidade. E essas perguntas são: primeiro, o que te levou a ser um cristão? Essa é a primeira pergunta para te ajudar a entender a importância desse assunto. E a segunda pergunta é: por que você aceitou entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador? Bem, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco da minha experiência, da experiência da minha conversão e também aqui falar o que leva uma pessoa a aceitar ou a entregar a sua vida a Jesus. Eu vou falar aqui um pouco da minha experiência e também falar daquilo que a gente conhece por experiência, trabalhando nesse campo de pastoreio missionário. A gente convive muito com as pessoas que chegam até nós para a gente facilitar ou ajudar, orientar essas pessoas a se posicionarem, a entregarem as suas vidas a Deus. Então, o que leva uma pessoa e o que me levou a tomar essa decisão, tá certo? Nós sabemos que são várias as circunstâncias que podem estar envolvidas em torno dessa nossa decisão, várias circunstâncias. Mas eu um dia cheguei à conclusão, uma profunda convicção do que faltava alguma coisa na minha vida e eu senti que eu precisava desesperadamente de entregar a minha vida a Jesus. Obviamente que isso foi durante algum tempo ouvindo a palavra de Deus, tá? Mas eu cheguei a essa conclusão. É importante porque eu também tive essa luta de não admitir que eu estava entregando minha vida a Deus, ouvindo a Bíblia, porque afinal de contas papel aceita tudo. Mas quando eu comecei a ouvir a Bíblia, eu tinha muita vivência no mundo religioso, e isso começou a fazer muito sentido com todas as lutas que eu tinha, sabe? Eu sentia dentro de mim um vazio existencial muito grande e eu percebi que nada fazia sentido na vida. Porém,
as respostas, os argumentos, a revelação de Deus através da sua palavra me convenceu muito, e hoje eu posso te garantir que ela é a verdade absoluta para qualquer ser humano, tá? Eu sou cristão, acredito fielmente na Bíblia, você sabe disso, se me segue aqui neste canal, e eu tenho essa experiência e eu posso falar isso para você. Inclusive Deus diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você também pode tirar essa conclusão pessoal, tá? Não quero te coagir a nenhuma posição, mas eu quero aqui compartilhar o que realmente me levou a me posicionar, a entregar a minha vida a Jesus como meu Salvador. Eu percebi de forma muito clara e consciente que somente Deus poderia resolver o meu problema, tá? E eu percebi que a resposta de Deus para toda aquela confusão, todo aquele vazio que havia dentro de mim estava em Jesus Cristo. Então foi assim que eu confiei em Jesus e acreditei que Jesus poderia me salvar de tudo, salvar de mim mesmo, me salvar deste mundo e salvar-me também do inferno, da condenação e de todos os problemas inerentes à vida do pecado, a vida que nós vivemos aqui no mundo. Então foi por isso que eu entreguei a minha vida a Jesus. E normalmente são essas circunstâncias que levam muitas pessoas. A pessoa está muito frustrada, a pessoa está com muito problema, a pessoa já tentou de todas as formas e não conseguiu, e ela então encontra em Deus o refúgio, e Deus é refúgio sim, na hora certa. Deus veio para ser refúgio de todo ser humano, não há vergonha nisso, entende? Devia ter vergonha de não refugiar-se em Deus, e então foi assim que eu fui a Deus, e eu acredito que a maioria das pessoas, ou seja, 99,9% as pessoas vão a Deus por causa disso. Ou sentiram medo de ir para o inferno, entenderam que é pecador e que nada podem fazer para a sua salvação, ou perceberam que realmente não faz sentido viver sem Deus e que Jesus veio e por amor a Ele Jesus morreu e agora Jesus deu a vida para salvar, entende que o amor de Jesus é um amor muito grande, que a graça de Deus se revela em Jesus, e assim então a pessoa entrega a vida a Jesus. Isso também é o que aconteceu comigo, basicamente, resumindo, foi dessa forma que eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, por isso eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus de forma incondicional. Entreguei a minha vida nas mãos de Deus de forma incondicional e sem medo. Daquele momento em diante, tudo que eu tinha naqueles primeiros momentos da minha vida era Deus, era Jesus. Eu acreditava que Jesus cuidaria de mim e eu acreditava que Jesus iria resolver todos os problemas da minha vida, todo. E era tão bom, era tão simples, sabe? Porque quando eu fiz essa decisão, é como que Deus tirou, Deus tirou tudo que atrapalhava, tudo, sabe? Naquele momento, é como que Deus limpou os olhos. Às vezes eu tô com óculos, né? Eu uso óculos direto e às vezes ele embaça. E sabe o que é necessário fazer? Eu limpo ele. Quando eu limpo, eu consigo ter uma visão mais clara. E foi assim, eu estava sem clareza da vida e quando Deus me aceitou através da minha confissão dos meus pecados e arrependimento, entregando minha vida a Jesus, naquele momento, sabe, eu vi tudo diferente. Eu senti uma paz tão profunda. Eu senti um alívio. Deus encheu-me do seu espírito. Eu senti cheio de Deus. E sabe, era tão leve porque tudo era oração, tudo é Bíblia e as coisas iam acontecendo. E sabe o que veio acontecer com o tempo? Aquilo que Paulo vai nos chamar a atenção, não deixar que a filosofia desta vida engane a gente. E essa é a atenção, essa é a chamada de atenção de Deus através desse versículo. O que Deus nos chama a fazer é caminharmos ou manter no mesmo espírito de início na nossa vida cristã. Mantermos o nosso caminhar, o nosso viver diário na mesma intensidade, no mesmo espírito que nós chamamos do primeiro amor. Na verdade, a conversa aqui é volte ao primeiro amor. É isso que Deus está falando comigo e é isso que Deus está falando com você. Por quê? Porque a complexidade do mundo e da vida religiosa, ele nos leva a deixar essa vida simples que Deus trouxe para nós. O mundo é complicado, sabe? Tudo ali é complicado. Jesus não veio complicar, Jesus veio simplificar. Jesus veio resolver aquilo que era fardo para nós. E a complexidade do mundo e a complexidade da vida religiosa traz um peso tão grande. A gente torna religioso e a gente não consegue mais ter aquela simplicidade, aquela fé genuína, aquela confiança
incondicional em Deus. Deus nos salvou para nós sermos filhos e a gente quer ser bom religioso. Deus nos salvou para nós sermos maridos, sermos pais, sermos irmãos, sermos amigos. Deus nos salvou para nós sermos bênção. Deus nos salvou para nós sermos a sua imagem, a sua semelhança. É isso que Ele veio resgatar. E a gente quer ser outra coisa. E a conversa aqui é exatamente te ajudar a voltar a andar em sintonia com Deus. A pergunta fica ainda aqui no ar. Como voltar ao início de tudo? Como se libertar de todo aquele peso, de toda aquela exigência e de toda aquela cobrança que se impõe sobre nós? Para isso eu quero responder essas perguntas e te ajudar a entender tudo isso a partir de 2 versículos que vamos ler no texto da palavra que nós já lemos aqui. 2 versículos, versículo 6 e versículo 7, aonde Deus nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando em gratidão. Transbordando em gratidão. Então eu quero aqui apresentar 4 aspectos importantes. O primeiro aspecto aqui que Deus usa, ele traz para nós algumas metáforas, para trazer clareza para nós, ele traz algumas ilustrações aqui. Primeiro ele vai usar o mundo da planta vegetal. Ele fala para nós mantermos as nossas raízes. Ele nos leva a olhar para a planta. A raiz é responsável para trazer nutrientes e para fortalecimento da planta. E ele está dizendo que nós precisamos manter as nossas raízes no solo. E o solo da nossa vida é Deus e o solo de Deus é a Bíblia. Nós precisamos manter as nossas raízes em Deus. Certo? E como nós podemos manter a nossa raiz em Deus? É muito simples. Manter a raiz em Deus é estudar a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias. Observa, a questão aqui não é você entender tudo. Você precisa entender que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia é vida. E toda vez que você lê a Bíblia, Deus está soprando vida para dentro de nós. Deus estará soprando vida para dentro de você. Isso vai fazer toda a diferença. Não se preocupa em entender tudo, mas leia tudo. Se preocupa em ler. Foca em ler um pouquinho todos os dias. Isso vai fazer toda a diferença. Às vezes uma planta está seca e você coloca água hoje na raiz, não parece que fez nenhum efeito. Amanhã parece que fez nenhum efeito. Mas depois de algum tempo, só pelo fato de continuar a colocar água na raiz, a planta muda. Leia a Bíblia todos os dias, que as coisas vão mudar na sua volta. Segunda metáfora usada aqui é edifício, construção. O que Deus quer nos ensinar aqui é que a nossa vida é uma obra em construção, assim como uma casa. É um projeto que está em construção. E quando nós falamos de projeto, Deus quer que todos os nossos projetos e todas as nossas realizações sejam permeadas em Deus. Que nós possamos envolver Deus em tudo que nós fazemos. Deus quer que você entenda que absolutamente tudo que você faz, tudo que você pretende fazer na sua vida, envolva Deus. Tudo que vai acontecer na nossa vida, dia após dia, faz parte daquilo que Deus vai usar para construir e forjar em você o caráter santo de Jesus. E você não pode ter medo de envolver Deus em tudo, absolutamente em todos os projetos, realizações da sua vida, porque esses projetos e essas realizações fazem parte de obra, de ferramentas que Deus vai usar para a construção do seu caráter, da sua vida. Então, traga Deus para todos os seus planos e para todas as suas realizações. Terceiro aspecto é fé. Ele vai falar aqui para nós permanecermos na fé. A fé, a ideia aqui é você dar oportunidade a Jesus. É você deixar que Jesus faça aquilo que você pretende fazer. A fé aqui é você dizer: Senhor Jesus, eu tenho esse plano, já conversei contigo, o que é que eu penso, absolutamente tudo que você planeja fazer, presta muita atenção. Volta outra vez para aquele ponto aí, veio para mim uma lembrança de algo muito importante. Deus é contra tudo que é pobreza, miséria. Deus é a favor de bênção. Então não tenha medo de falar Deus de tudo que você sonha, de tudo que você pensa, porque Deus é um Deus que em Cristo veio para trazer vida e vida plena para você, vida em abundância para você. Deixa Deus fazer parte. Se for algo que não tiver certo, Deus, se você convidou Deus, Ele vai te corrigir. Não tenha medo disso. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que Ele chamou para o seu próprio propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, ele vai dizer que Deus está usando todas as coisas e tudo coopera para bem. Deus não perde em nada. Faça Deus fazer parte de todo o projeto.
E terceiro, que nós já falamos, é convidar Jesus a fazer parte, é fé. Fé é permitir que Jesus faça aquilo que você pretende fazer. Então entender assim, Senhor Jesus, já temos esse projeto, agora eu quero que o Senhor use a minha vida para que através de mim o Senhor faça esse assunto. Ou que o Senhor traga outra pessoa, mas lembra que é Jesus que tem que estar no centro dessa situação. E a quarta e última coisa é gratidão. Gratidão aqui é o elemento fundamental. Fundamental, versículo 7. Por quê? Eu, na minha experiência, eu planejo muitas coisas, eu sou uma pessoa de muita ação. E quantas vezes nesses planejamentos eu tenho um plano, até já vejo o resultado e lá no fim a coisa não acontece assim, a coisa começa a dar outro jeito e eu começo a desanimar e perco o foco e fico triste e não quero mais fazer. E sabe, esses dias, na verdade já faz um ano que eu tenho aprendido a ser grato e isso tem mudado a minha vida, tem mudado totalmente a minha vida. Eu lembro que um dia eu precisava ir para um lugar 14 horas e sabe, e eu fui para uma loja comprar uma coisa e o homem me prendeu lá e disse, não, mas eu preciso sair daqui 14 horas. E aquele homem disse, não, espera mais um minuto e foram até 15 horas. E quando eu saí daquela loja para ir, a pessoa a qual eu ia ao encontro dele estava com problema no caminho. Estava chovendo muito e ele encontra comigo no caminho. E ele me disse, eu estava tão preocupado de você não chegar lá e a gente não está lá. E sabe, Deus permitiu que aquela situação que parecia tão estranho para mim, tão errado e que para mim estava atrapalhando a minha vida, Deus estava me assegurando porque Ele estava trabalhando nessa situação. Às vezes a gente não entende, mas Deus está trabalhando até mesmo naquilo que a gente não considera certo para fazer o melhor para nós. Você é filho, Deus te trata sempre como filho. E Deus quer te tratar como filho. Seja grato, agradeça a Deus por tudo, até por aquelas coisas que a gente não gosta. Mas agradeça a Deus. Por fim, então, andar em sintonia com Deus é torná-lo ou fazê-lo parte de todas as experiências que vivemos durante 24 horas. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra faça toda a diferença para o seu dia. E nós estamos neste dia falando sobre uma série sobre o poder da oração que é incrível e também vai te ajudar muito a entender muitas coisas para essa vida.